Declaramos isso mais uma vez? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Jesus, Tu és maravilhoso para todos nós, Pai. Tua igreja te reconhece, Senhor. Tua igreja canta, Tua igreja exalta o Teu nome, Jesus, porque Te louvamos e entendemos o quão importante, Pai, o quão é fiel a Tua palavra para as nossas vidas, Senhor. A promessa de vida eterna. Amém? Aleluia. Um bom dia a todos vocês. Fiquem à vontade. Sejam muito bem-vindos à Big Church, principalmente você que nos visita pela primeira vez. Eu vejo aqui alguns rostos novos. Sejam bem-vindos à sua casa. Amém. Essa música que cantamos agora foi uma das músicas que marcou, né, a nossa conversão, assim. Os nossos filhos eram pequenininhos, quer dizer, o Fernando, né, ele cantava. Vim para adorar-te. Samuca também, era muito legal. São coisas que marcam, né, a nossa vida. Falar desses momentos, né, as canções, muitas vezes palavras que ouvimos, que fizeram tanto sentido naquele momento, que trouxe para nós algo assim tão especial, que realmente gerou uma transformação. E que provavelmente nos trouxe até aqui, né? E é assim, lembra que falamos isso no final do ano passado, né? No culto de aniversário? É um passo de cada vez. Nós vamos longe. E é sobre isso que a gente vai falar essa manhã também. Vamos falar sobre 2020. Para começo de conversa, esse dígito é lindo, né? 2020. A gente faz tempo que a gente não... É algo assim que enche os olhos, é uma coisa tão bacana. E por aí já começa, né? Você já começa a ficar entusiasmado, né? Aquele 2020. Lembra do casal 20? Nós estamos agora, né, iniciando esse ano, comecinho. Primeiro culto de 2020, né? Aliás, feliz ano novo para todos vocês. Eu não estava aqui no último culto do ano de 2019, mas fico feliz de estar aqui hoje e desejar um feliz ano novo para vocês, para todos nós, né, que nós possamos curtir, aproveitar, crescer nesse segundo ano de vida como igreja, né? Ótimo isso. E a gente está aí de novo, começando mais um ano, inicia mais um ano, né? Vira o dígito e a gente começa, né? E é interessante que toda vez que começa um ano novo, a gente tem um efeito interessante sobre as nossas vidas, sobre todos nós de uma maneira geral. Não dá para vocês aquele sentido de recomeço? Parece que vamos começar tudo de novo. É como se fosse um tempo daí da gente, primeiramente, claro, refletir, né, e planejar esse novo ano. Sabe? Como se fosse um novo ciclo das coisas acontecendo. Novas metas, novos planos. Por exemplo, como marido, digamos lá, vou brigar menos com a minha esposa, né? Vou ser mais gentil com ela. Ela gostou. Como profissional, provavelmente eu vou lá me planejar, vou me especializar em alguma coisa, eu vou fazer um novo curso, vou voltar a estudar, alguma coisa no sentido profissional. Como pessoa, né, de uma maneira geral, vou voltar para a academia, vou perder peso, né? E assim por diante. Você começa a fazer planos, começa a estipular metas, começa a pensar em tudo que você pode fazer. Isso, até certo ponto, é interessante, mas sempre tem um conceito subjetivo no meio de tudo isso, que é o tempo, né? E, na verdade, mais em relação à maneira que nós convencionamos medir isso.
Porque se você parar para pensar, o que de fato muda, não é verdade? Parece algo simplesmente conceitual. A coisa continua, é uma coisa corrida. Mas convencionamos falar que, a partir de hoje é tudo novo, zero o odômetro, começamos de novo. Então, é uma maneira muito simples de você reprogramar todas as coisas, né? E é legal, na verdade, porque dá em nós toda uma expectativa de que no ano que vai começar, no ano que está começando, vai ser melhor do que o ano que passou, amém? Todo mundo começa o ano assim. Por melhor que tenha sido o ano passado, a gente sempre fala, esse ano vai ser melhor. Ninguém diz assim, não, esse ano vai ser uma droga, esse ano vai ser horrível, esse ano vai ser pior do que o ano que vem, do que o ano passado. É muito difícil. Normalmente, a gente já se carrega de uma expectativa, né? E isso é, na verdade, muito bom, porque, principalmente, reflete um dos grandes pilares da fé cristã, que é exatamente a esperança. Nós, como cristãos, temos esperança. Esperança é o quê? Sempre tem melhor. O melhor de Deus está por vir, né? As coisas vão melhorar, tudo vai ficar bom. Então, a gente sempre tem isso. E esse ano novo sempre traz consigo essa expectativa ainda maior. Nossas esperanças se renovam. Então, vamos concordar nisso, que esse início de ano é, sim, muito propício para a gente sentar, para a gente conversar a respeito, para a gente programar algumas coisas, porque, de alguma forma, de alguma maneira, tudo que a gente fala que vai fazer parece ficar carregado, digamos assim, de uma energia positiva, né? De que tudo se realizará e pronto. Agora, se a gente medita um pouquinho mais sobre isso tudo, a gente começa a perceber que mais importante, tão importante, do que fazer planos para o ano que está começando, é, na verdade, ter a coragem de olhar para trás, logo ali, na verdade, né? E recapitular o que a gente falou o ano passado para nós mesmos, o que nós programamos para nós mesmos, tendo um senso crítico imparcial o suficiente para enfrentarmos a nós mesmos a respeito disso, daquilo que não atingimos. Todas as promessas que nós viemos fazendo, mas não cumprimos. Então, eu entendo que mais importante, sim, do que vamos começar tudo de novo, é não esquecer o que nós não fizemos. E, principalmente, por que não fizemos. É mandatório, sempre, antes de seguir adiante, corrigir aquilo que aparentemente funcionou como um mecanismo de trava nas nossas vidas, nos impedindo de realizar o combinado, com nós mesmos, muitas vezes, né? Claro, a gente faz promessas um para o outro, a gente idealiza metas, né? Mas essas não valem muito. Você fazer meta envolvendo mais uma pessoa ou para outra pessoa, isso é meio complicado, né? Eu brinquei esses dias entre nós que uma das minhas metas para esse ano é a Débora correr 5 quilômetros. A minha meta, eu quero correr uma maratona esse ano, e a minha meta é a Débora correr. Quer dizer, é muito complicado isso, né? Como é que a minha meta vai ser ela fazer isso? Então, eu não posso transferir as minhas expectativas. Eu tenho que ter, é comigo mesmo, eu tenho que resolver. No máximo, eu posso dizer, eu quero funcionar como um incentivador, eu quero funcionar como um treinador dela, mas isso é com ela, são as metas delas, não é verdade? Se a gente não corrige isso, se a gente principalmente não mapeia e identifica esses mecanismos de trava, o que vai acontecer é que o engano vai se perpetuar. Inevitavelmente, nesse ano de 2020, você provavelmente vai falir naquilo que você talvez venha falindo já há algum tempo. Você vai, de alguma forma, se boicotar, se sabotar, de alguma forma a coisa não vai acontecer, a menos que você identifique, mapeie, entenda, para poder corrigir isso. Amém? E como pastor, eu pretendo conversar com vocês
sobre suas metas para 2020, no que concerne, obviamente, a sua vida espiritual. Esse é um grande papel meu, não é verdade? Estamos aqui para falar se você vai fazer regime, vai correr 5K, se você vai ser melhor marido, ótimo. Mas vamos conversar um pouquinho mais especificamente no que tange o teu aspecto espiritual. E meditando, então, eu lembrei de uma passagem que está lá em Hebreus, que pode ilustrar muito bem o que eu quero colocar aqui esta manhã. O autor de Hebreus escreve no capítulo 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, né, os heróis da fé, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor de Hebreus está aqui, na verdade, se referindo à nossa meta máxima como cristão. E fazendo uma analogia com uma corrida, que tem o seu ponto de chegada em Jesus Cristo. Então, ele está querendo comparar, fazer uma analogia, uma comparação de que a nossa caminhada rumo à salvação, onde encontraremos efetivamente Jesus Cristo nos esperando, é como uma corrida, é como uma carreira, uma corrida de rua, digamos assim. E eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Mas o que eu pretendo chamar a atenção no texto de Hebreus aponta para algo que potencialmente nos limita ao longo da nossa caminhada. No meio do texto fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Bem, quanto ao pecado em si, eu não tenho muito mais o que falar. Eu, pelo menos, espero, né? Eu acredito que a palavra em si, pecado, ela seja absolutamente autoexplicativa. E é consenso de que, realmente, o pecado nos impede definitivamente de caminhar em direção ao nosso alvo, Jesus Cristo. Porque uma das definições, uma das interpretações da palavra é o quê? Errar o alvo. Então, obviamente, eu não vou chegar onde eu deveria. Então, isso eu imagino que é ponto pacífico entre nós. Não vamos bater nessa tecla. Mas vamos focar aqui na primeira parte desse ponto. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Talvez aqui alguns pensaram assim: pronto, achei o versículo que faltava para me livrar da minha mulher. Talvez você tenha ficado tranquilo agora. Pronto. Agora eu posso me divorciar. Não. Definitivamente o autor de Hebreus não está falando sobre isso. E ela não é o que está te atrapalhando. Eu posso falar sobre isso, mesmo sem conhecer a tua história. Ok? Não é sobre isso o ponto. Não é isso que está atrapalhando. A questão é: o quão pessoal pode ser isso? O autor de Hebreus, ele fala de uma maneira genérica, de tudo o que nos atrapalha. Mas quão pessoal isso pode ser? Isso é incrivelmente pessoal. Porque o que atrapalha você? O que atrapalha a mim? Prosseguir, continuar minha caminhada rumo ao alvo, seguir a carreira, a corrida, o percurso que foi proposto para mim, o percurso que foi proposto para qualquer um de nós. Isso é muito pessoal. É algo que precisa ser analisado de uma maneira muito íntima. Sabe, é como numa corrida de rua. Você procura carregar o mínimo de acessórios possível. Eu já vi pessoas correndo na rua, meu Deus do céu. Elas põem uma cinta com 2 cantil aqui atrás, um cantil aqui na frente, uma para segurar o celular, outra para segurar mais não sei o que aqui, outra... A pessoa parece um fuzileiro naval americano com fuzil correndo. Você pensa, vai correr uma maratona? Não, vai correr 1 quilômetro. A pessoa ela se enche de coisa. O que acaba acontecendo é que todo esse peso extra, todo esse atrapalho, só vai comprometer o teu desempenho.
a tua capacidade, inclusive, de ir além. Porque você acaba tendo um consumo de energia desnecessário para carregar esse peso. Atrapalha. Atrapalha. Por isso que o autor da epístola usa exatamente essa palavra, ógico, do grego, que refere-se a um peso, a um volume, uma carga, no sentido de que é algo realmente transportado, algo sendo transportado. E interessante é que não remete necessariamente a um conceito de pesado ou de leve. E aqui dá para abrir um parênteses, porque muitas vezes o que nos atrapalha não é algo assim tão evidente, pesado, algo tão volumoso, aparente. São pequenas coisas talvez, que estão impedindo, atrapalhando, comprometendo o meu caminho, o meu rendimento, o meu desempenho na minha carreira cristã, na minha corrida, no meu caminho a ser percorrido. Coisas pequenas, leves, mas suficientemente capazes de me atrapalhar. E o autor de Hebreus está falando sobre isso. A gente tem que remover, tirar, arrancar o que nos atrapalha. Lembra quando eu disse que nós tínhamos que ser honestos, francos, conosco mesmos, quando estivéssemos meditando sobre as nossas metas não cumpridas? Quando nós estivéssemos nesse processo de, peraí, eu falei que eu ia fazer tal coisa. Eu não fiz. Por que eu não fiz? Será que eu consigo ser franco comigo? Porque eu fui preguiçoso. Ponto. Ou será que eu vou continuar achando, desculpas, subterfúgios, escapatórias para lá e para cá? Ou eu vou ser franco comigo mesmo? Não. Você foi um vadio. Olhar no espelho e dizer, vadiozão. Você vai fazer o que a respeito? Franqueza. Nesse momento, eu quero funcionar como um mentor espiritual sobre a vida de vocês. O mentor é aquele que ajuda, auxilia, que mostra, que aconselha, que aponta. E esse, na verdade, eu imagino que deva ser o principal papel de um pastor. O domínio sobre a vida de vocês é individual, pessoal de cada um de vocês. As escolhas, tudo diz respeito a vocês. Inclusive a corrida proposta para cada um de vocês é pessoal. E digo mais, intransferível. Algo que você foi chamado para fazer. Todos nós, a criação, nós somos chamados para cumprir algo. E o meu papel aqui é mostrar, é ensinar. Talvez corrigir em alguns momentos, mas absolutamente eu não tenho como exercer o que é próprio de cada um. Assim como ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer, o que eu fui chamado para fazer. Então, nesse ponto, eu quero confrontar cada um de vocês. O que é que tem atrapalhado você? Escuta eu falando com você. O que tem atrapalhado você a buscar mais Deus? Feche os olhos por um segundo. Todos vocês. Eu quero fazer essa pergunta de novo. Escute como se eu tivesse somente eu e você. O que tem atrapalhado você a prosseguir adiante na carreira proposta por Jesus na tua vida? O que tem atrapalhado você buscar mais das coisas de Deus? Vamos abrir os olhos? Provavelmente, intuitivamente, a primeira coisa que você nem pensou, você responderia para mim, que a maioria das pessoas responderiam para mim, seria: o que me impede, Sandro, é o tempo.
A maioria das pessoas daria essa resposta para mim assim. Sabe como um quiz, quando você faz uma pergunta, ela responderia, é o tempo. Ou melhor, a falta dele. Não é verdade? Essa é a principal desculpa. Vamos usar a palavra justificativa, fica melhor, né? Mas é, na verdade, uma desculpa. E aí nós recaímos de novo, né? Recaímos de novo no que eu destaquei lá no início. A subjetividade e a relatividade do tempo. Isso é absolutamente notório e isso é até científico. Por exemplo, 15 minutos do seu tempo orando ou lendo a Bíblia nos faz sentir, nos dá uma sensação de um tempão, não é mesmo? 7 minutos depois você fala, 7 minutos, só passou 7 minutos. E você se prontificou a orar ou a ler a palavra durante 15 minutos. Por outro lado, os mesmos 15 minutos assistindo uma série no Netflix ou numa rede social passa voando, não é verdade? Passa voando, os mesmos 15 minutos. E é interessante porque, recentemente, eu estava buscando uma maneira de limitar o uso diário do celular do Samuel, do meu filho mais novo. E eu descobri um aplicativo no iPhone que se chama Tempo de Uso. Ali, na verdade, você tem todo o histórico do uso diário, né, do seu aparelhinho. Tudo que a pessoa fez no telefone, naquele momento, você tem o relatório. Inclusive qual aplicativo, se foi rede social, se foi YouTube, tudo isso. E certo dia a gente viajou para Curitiba, passamos o dia inteiro fora, voltamos à noite, bem tarde, e eu deixei ele com a avó. Portanto, sem controle nenhum. Né? Ficar com o vô é isso. Quando eu voltei à noite, fui lá verificar. E eu percebi que ele havia gasto 12 horas do dia dele no telefone. 12 horas. Quando eu confrontei o rapazinho com esse número absurdo, ele me disse o que provavelmente qualquer um de nós diria. Impossível! Não tem como! Porque essa é exatamente a sensação. A gente não vê o tempo passar. A gente não percebe, a gente se assusta. E talvez seria um ótimo desafio vocês aplicarem isso aí no celular de vocês, para vocês ficarem realmente assustados com a quantidade de tempo que a gente investe nesses aparelhinhos. Em todas as coisas. Porque, na verdade, a nossa percepção ela é completamente relativa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando em questão essa questão do tempo, a relatividade, principalmente do celular? Lembra quando eu perguntei o que tem te atrapalhado buscar mais em Deus? Lembra quando eu disse para vocês o que tem atrapalhado você a prosseguir adiante na carreira por Jesus, até Jesus? E provavelmente você tenha pensado, é o tempo, a falta do tempo, o mal do século para todo mundo, a gente não tem tempo para mais nada. Pois bem, deixa eu te corrigir. Não é a falta do tempo o problema, mas simplesmente a nossa incapacidade de gerenciá-lo. E para isso, a gente precisa de um fator indispensável, que é a disciplina. Nós precisamos ter disciplina. Na verdade, em todas as coisas. Mesmo na vida cristã, e principalmente na vida cristã, na nossa corrida, na nossa caminhada rumo ao nosso alvo, a disciplina é fundamental.
para que a gente possa estipular metas sem disciplina, nós não vamos longe. O regime já vai falhar no primeiro mês. A ida para a academia, os 5K da Débora, não vai durar mais que o verão. Começa a esfriar, começa as noites chegarem mais cedo, e a gente já começa a se recuar, retrair. A nossa meta de oração, a nossa meta de leitura bíblica, de estudo bíblico. Esse ano eu vou estudar a Bíblia. Esse ano eu quero entender melhor. Talvez eu faça até um curso de teologia. Ou eu vou me dispor a pegar as cartas de Paulo e vou estudar a vida de Paulo. Vou ler, vou comprar livros. Vai ser minha meta. Tudo isso, se eu não dispor de disciplina, se eu não aplicar disciplina, todas as coisas, uma a uma, vão caindo, vão ficando pelo caminho. E em 2021 nós estaremos falando sobre as mesmas coisas, fazendo as mesmas falsas promessas. Eu gostaria de dar aqui algumas pequenas dicas que podem ajudar muito você e eu a se livrar do que tem atrapalhado a ir adiante. Do que tem atrapalhado, do que tem complicado, dificultado a realização das coisas. Eu converso com muitas pessoas, e mesmo pessoas de dentro da igreja, primeira coisa que elas falam, eu preciso achar tempo, eu preciso voltar a fazer o que eu fazia. Nós precisamos sentar e disciplinar a nossa vida. Disciplinar. A primeira dica que eu posso dar para você, comece hoje mesmo. Essa história de começar, depois que acabar o verão, depois que eu voltar da praia, depois que não sei o quê, isso é o primeiro passo para você protelar. Procrastinar. Comece hoje, estipule a tua meta e faça acontecer. Não espere o amanhã, o dia que se chama hoje. É hoje, as coisas são hoje. Se você estabelecer algo e se comprometer, cumpra. A palavra de Deus diz em Tiago que nós não precisamos nos comprometer com nada, até certo ponto. Mas se eu me comprometer, eu preciso cumprir. O meu sim seja sim. Outra dica diz respeito a você disciplinar o teu tempo, estabelecer momentos. E por isso que essa é uma questão pessoal. Talvez o melhor momento para você seja logo cedo pela manhã. Eu, particularmente, não sou um cara de manhã. Aliás, tenho até problema com isso. Às vezes eu estou escutando um pastor falar assim, eu acordo às 4 horas da manhã, e eu lavo o meu rosto, escovo os dentes para orar. Olha que coisa incrível. Escovo os meus dentes, eu vou para a sala da minha casa e eu oro 4 horas da manhã. Eu penso, meu Deus, eu vou para o inferno. Porque eu não consigo fazer isso, eu estou sendo franco com vocês. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ter discernimento às 4 horas da manhã. Eu acho que 4 horas da manhã não é um momento para ninguém fazer nada. Mas isso é uma coisa pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho meu momento que não é às 4 da manhã. Eu encontro o meu melhor. Pode ser que o meu melhor não seja às 4 da manhã. O teu pode ser. Mas o que te faz mais espiritual? Por que horas às 4 da manhã? Não é esse o ponto.
O ponto é dar algo. O ponto é estabelecer um momento. Seja ele qual for. Estabeleça momentos na tua vida. Seja fiel a eles. Não importa o que acontecer. Seja fiel. Por último, como numa corrida, que é o que nós estamos usando aqui, o exemplo, a analogia. Você jamais vai começar ou recomeçar o teu hábito de correr correndo 10 quilômetros ou uma meia maratona. Não é verdade? Ninguém vai começar que nem um louco. Nossa, eu preciso mesmo começar. Então agora eu vou começar a ler 30 capítulos da Bíblia por dia. Eu vou orar durante 2 horas todos os dias. Provavelmente você vai ficar no meio do caminho. É mais provável que isso aconteça. E eu não estou agorando nem lançando praga para você. Mas eu estou sendo real, franco. Porque é a natureza nossa. A ideia é você começar pouco a pouco. Quilômetro por quilômetro. Sabe, dessa maneira a gente vai se sentindo mais disposto, mais capaz de ir além, de romper limites. Então, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, eu não sei. Mas algo que seja factível, algo que você consiga cumprir. Pode ser às 6 da manhã, às 3 da manhã, pode ser às 6 da tarde, pode ser às 8 da manhã. Pode ser um simples, entre aspas, ajoelhar ao lado da tua cama, logo que acorda, e fazer disso um hábito. Declarar teu dia, abençoar tua família, abençoar o teu trabalho, abençoar o teu coração com coisas boas, dizendo o que você pretende fazer nesse dia, falando para si mesmo, trazendo Deus para isso. Sabe, estipular coisas que você consiga realizar, metas possíveis, e vai crescendo nisso. Se você nunca leu o Novo Testamento, não comece a querer ali dizer que vai ler a Bíblia toda. Calma. Leia os Evangelhos. São 4. É possível. Mas leia. Cumpra. Isso eu garanto, vai te trazer algo novo, vai te trazer uma sensação de capacidade, de gerar algo, motivação na tua vida. Mas algo precisa ser feito. Algo precisa acontecer na tua vida e precisa partir de você. Unicamente de você. Gerenciando as coisas. E fazendo, realizando, cumprindo. Sabe, o meu grande chamado como pastor, falávamos sobre isso ontem, não é levar você, cada um de vocês, junto comigo até Jesus, o nosso alvo. Não se enganem e não deixe ninguém enganar vocês. O meu papel, o nosso papel é te orientar a chegar lá, são e salvo. Sabe, não imagine um pastor chegando na porta do céu, com as suas ovelhinhas, seguindo o pastor. Vocês conseguem imaginar isso? Eu gosto de fazer, quando alguém me conta uma coisa, eu já imagino isso acontecendo. O pastor chegando com o cajado, né, se identificando ali, e as ovelhinhas vindo atrás. Aí eu vou dizendo, não é por aí não, por aqui, ó, esse portão, essa porta aqui, ó, não é aquela lá não, é essa porta aqui, ó, vamos, todo mundo aqui, Ângelo. Não é esse o ponto. Definitivamente não é esse o ponto. O meu papel, o nosso papel como pastor, é mostrar o caminho. Mas a corrida é tua. A corrida é minha. Corramos juntos, corramos separados, mas corramos para o alvo, amém? Corramos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos aonde estamos indo. Nós sabemos. E claro,
nos ajudando um ao outro a voltar, a permanecer no caminho. Mas o teu caminho, a tua carreira, a proposta a você, só você sabe. Porque é uma coisa de intimidade com Deus. Quando alguém vem te dar uma palavra profética, você vai ser isso, você será aquilo. Sabe, acima de tudo, Deus tem que falar com você sobre o que você vai fazer nele. Acima de tudo. Você precisa ter convicção disso. Deus fala conosco quando nós nos dispomos a ouvi-lo. E essa história de terceirizar o que o povo fez aos pés do Monte Sinai, fala, Moisés, diga para ele, tudo que Deus falar, você fala para nós, que nós faremos. Essa metodologia de terceirização do relacionamento com Deus ficou lá. Jesus Cristo resgatou isso. O nosso relacionamento é pessoal. Todos, cada um de nós, tem liberdade para entrar na presença de Deus. Não precisamos de sacerdotes ou de qualquer intermediário para entrar na presença de Jesus Cristo, amém? Para nos relacionarmos com Ele de maneira íntima. O que eu pretendo falar essa manhã, e eu gostaria que vocês levassem isso para casa, para suas vidas, nesse começo de ano, nesse início de ano. A palavra que precisa entrar no coração. Vamos, em 2020, nos livrar, remover, colocar de lado, tirar do caminho. Todos esses são sinônimos para essa palavra no grego. Eu vou repetir. Nos livrar, remover, deixar de lado, tirar do caminho tudo o que nos atrapalha na nossa jornada em direção a Cristo. Amém? Tudo que vem nos atrapalhar, nos impedir de ir além, de construir um relacionamento melhor, mais profundo nesse ano. Que esse ano de 2020 seja um marco na tua vida com Jesus Cristo. Que daqui a alguns anos você possa olhar para trás desse ano de 2020 e facilmente lembrar, porque 2020 é um ano que marca, você contar as maravilhas que aconteceram na tua vida, no teu relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. O quanto você avançou na tua carreira. Você possa lembrar daqui a algum tempo o quão transformador foi o ano de 2020 na sua vida espiritual. Que possa ser realmente um marco na vida de cada um de vocês. Porque em 2021, 2022, 23, 2075, cada um de nós possa repetir as palavras de Paulo. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu não só fui chamado para correr, eu tirei de lado tudo que me atrapalhava e eu terminei a minha corrida. Amém? Que nós possamos realmente chegar no final de cada ano e, consequentemente, das nossas vidas aqui, um dia. E é o que eu quero ter escrito de epitáfio na minha lápide. É isso. Mas de uma forma real, verdadeira, não como um jargão cristão. Algo que faça um sentido para a minha vida. Eu tenho a convicção de que eu corri a corrida proposta. E eu terminei essa corrida. Amém? Vamos ficar em pé? A minha oração é muito simples. Eu quero simplesmente abençoá-lo. Abençoá-lo.
revestir cada um de vocês com uma unção de disciplina, especialmente sobre sua vida espiritual. Se bem que eu não acredito que nós possamos ser disciplinados em algo e indisciplinados em outro. Se eu vou ser organizado em algo e desorganizado em outro, eu não consigo conceber isso. Ou você é, ou você não é. Eu sou organizado, ponto. Então isso diz respeito a todas as áreas da minha vida. Eu sou um cara de bom caráter? Só no meu trabalho? Mas no meu casamento não? Então, em suma, eu sou um mau caráter. É um conceito absoluto, pleno, não tem discussão, não tem exceções. Portanto, nesse momento, eu quero realmente orar, declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo, uma unção de disciplina, uma unção de motivação, para que você saia daqui realmente não se sentindo condenado, pesado, mas disposto a mudar, a tirar de lado o que tem te atrapalhado. Talvez você passe o dia hoje meditando sobre isso. E eu oro para que o Espírito Santo te ajude a ser franco consigo mesmo. Ele é o único capaz de nos convencer do erro. Homem nenhum pode fazer isso. Que o Espírito Santo possa, de fato, incomodá-lo. Conversávamos esse final de semana exatamente a respeito disso. A palavra de Deus, ela precisa nos deixar desconfortável. Ela precisa gerar em algo em nós. Algo no sentido de que eu preciso fazer algo, mudar algo. E eu espero, oro em nome de Jesus, para que esse desconforto esteja no seu coração. Te levando a uma direção de mudança. De tomada de atitudes. Não amanhã, mas hoje. E especificamente no que diz respeito à tua vida espiritual. O teu relacionamento com o nosso Deus. Nosso Senhor e Salvador. Que você saia daqui decidido, convicto, que o ano de 2020 será o melhor ano da sua vida. No que diz respeito, especialmente, ao relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Esta é a minha oração. E eu espero, no final do ano, escutar você vir me dizer. Porque a primeira coisa, a parte de nós, é a nossa disposição de fazer isso. A vontade é onde tudo começa. Amém? Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. E eu quero fazer parte desse time de corredores, junto. Ok?